Olá pessoal, lindo domingo. Aqui no sul, um lusco-fusco, tá meio para chuva, friozinho, os gatos a mil. Aqui é assim, né? A gente não tem muita, como eu diria, muitas estruturas no sentido de grandes estruturas logísticas. A nossa logística tá aí, né? Esse é a verdadeira, para mim, grande logística e grande apoio também, porque os animais estão sempre nos trazendo grandes respostas acerca de toda essa alma coletiva que todos nós pertencemos. Mas hoje eu quero trazer uma temática que também não se encerra, é algo bem interessante que eu tenho volta e meia escutado também e estudado e me aprofundado mais nesse assunto que tanto abraça hoje a minha vida de uma forma tão profunda, tão curadora, tão reveladora, que é essa leitura de campo sistêmico. Esse olhar para o campo sistêmico, esse olhar além do aparente. E dentro disso eu tenho também escutado outros consteladores que estão aí há muito mais tempo do que eu, né, na prática das constelações familiares sistêmicas, dentro da linha trazida por Bert Hellinger, mas também reconhecendo todo um antes que sempre existiu nas nossas vidas, que é esse campo, essa alma coletiva. Eu já citei aqui Rupert Sheldrake, eu já citei o próprio Bert Hellinger, eu já citei Virginia Satir e muitos outros, inclusive dentro do olhar sistêmico, nós vamos encontrar toda uma base ancestral da nossa existência, muito presente, por exemplo, no olhar de todas as etnias, de todas as tribos, de vários povos, né? Vocês sabem que o próprio Bert Hellinger, ele teve uma passagem muito significativa pela África do Sul, onde ele também, lá com os Zulus, na África do Sul, ele aprofundou bastante e teve muitas respostas e revelações que ele trouxe para nós. E eu, como tenho aí, modestamente, né, também essa ligação direta com essas nações originárias, na minha história pessoal de vida, de busca pessoal, eu também pude observar e muito esse olhar sistêmico o tempo todo. Mas eu não tinha esse filtro, esses códigos tão bem costurados como hoje eu tenho um pouco mais e busco obter mais e mais apurado esse sentimento, esse faro sistêmico. Né? E hoje eu quero trazer essa temática da constelação, que também estourou, né? É um boom de constelações com cavalos, constelações na água, constelações com bonecos, constelações com pessoas. E hoje isso tem um alcance muito significativo também em outros segmentos da nossa sociedade, como o judiciário. Há pouco aí nós tivemos uma sequência de constelações muito significativas no Senado sobre o Brasil, com o Frederico e com a Elza. Né? Depois eu vou mencionar também aqui embaixo, no final, quando eu faço lá a descrição do vídeo, eu vou deixar para vocês alguns vídeos que eu mesma escuto, porque me faz ter outros insights, refletir, decantar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Você, eu, nós, estamos constelando muito seguido, vários temas um atrás do outro? Ou também constelamos um tema e achamos que não precisamos mais constelar? Essas são questões bem simples e bem comuns e corriqueiras de se vivenciar dentro desse universo.
a questão do constelar um tema atrás do outro, muita gente me pergunta, mas eu quero constelar o meu casamento, eu quero constelar minha vida profissional, eu quero constelar isso, eu quero constelar aquilo. Tudo bem, existem essas possibilidades, porém, se nós formos um pouco mais além das constelações e começarmos a observar dentro desses códigos, dentro dessas leis e ordens, né, do amor, da ajuda, todos esses códigos sistêmicos que estão aí ao nosso servir e nós ao serviço desse campo, se nós começarmos a observar isso, nós vamos desenvolver, eu não gosto muito dessa palavra desenvolver, porque eu acho que todos nós, acredito que todos nós nascemos com essa leitura. Porém, essa leitura foi sendo atropelada por outras questões. Tá? Então, eu vou deixar essa musiquinha aqui de fundo. Tá? Eu sempre deixo uma musiquinha de fundo e eu gostaria que vocês me dissessem assim aí nos comentários, depois que tu der a tua curtida, que tu te inscrever no canal, porque tudo isso nos auxilia a alcançar melhores condições aqui para servir dentro desse propósito. Né? Enquanto tu faz isso, também procura observar depois, né? Como é que tudo isso tá chegando para ti, se tá chegando bem, se essa musiquinha de fundo é legal, se a Liana tá falando aquilo que tu esperou, ou se tu quer que a Liana busque aprofundar alguma outra temática, ou se tu queres entrar para algum grupo que a Liana consteladora desenvolva. Nós temos várias questões aí para colocar para vocês, né? Tanto atendimentos individuais, como em grupo, como presenciais, como orientação sistêmica, que é um trabalho que eu já faço há muito tempo na minha vida e nem sabia que fazia, né? É muito doido isso, mas eu sempre fiz na minha vida o seguinte, vamos deixar a Luanita aí trabalhando, né? Luanita é essa gatinha aí que tá aí. Luanita, dá um oi lá pro pessoal. Hoje é um dia muito especial também, né? Compartilhando aí com vocês, fazendo um parêntese, que dentro de outras culturas e tradições, hoje é um dia, estamos numa lua minguante, né? Então tem um arquétipo trabalhando aí, que é um arquétipo da anciã, daquela que vai para dentro, daquela que reflete dentro, né? E também vai organizando dentro a sua própria casa, seus sentimentos, suas intuições, o seu trabalho, o seu servir. Né? Isso é um parêntese. Bom, pessoal, vocês sabem que eu tô hoje com um sono. Eu tava aqui falando com vocês e, nossa, e vindo um sono atrás do outro, um bocejo, né, atrás do outro, bem domingo, assim, né? E aí eu comecei a meio que trancar o bocejo, né? Eu só espero não ficar bocejando aqui o tempo todo, né? Mas isso também, acredite se quiser, isso também é sistêmico. Isso também são códigos, isso também são questões que estão sendo sinalizadas para nós de outras maneiras. Mas que bobajada é essa? Isso é coisa de superstição, isso é coisa que está indo por outro caminho. Não. Nós temos um campo que a própria ciência explora, e se vocês não sabem, nós temos aí, dentro desse nosso corpo, um desdobramento de outros corpos, e existem frequências vibratórias, energéticas, atuando o tempo todo. Isso não tem nada a ver com delírios, né? Com delírios, com coisas da boca para fora ou invenção da minha cabeça. Isso é assim, isso acontece.
E o bocejo, tem várias questões sobre o bocejo também, que... Ai, lá vou eu de novo. Ah, que coisa séria. Que tem muito a ver com um campo que precisa se expandir, né? Então, né? O que é o bocejo se não isto, né? Se não o nosso, né? Abrir, expandir, né? Sacudir também, né? Sacudir também. Mas vamos ao que o foco desse nosso encontro é essa questão de ficar constelando ou constelar uma vez e achar que, eu já sei, ou isso não fez sentido para mim, ou não mudou nada, né? Essas coisas passam e muito pelas cabeças de muitos de vocês. E eu vou confessar para vocês que logo, há alguns anos atrás, quando eu comecei a olhar para esse processo, eu olhei e pensei assim, mas isto eu já pratico. Será que eu preciso fazer um curso de formação? Sim, preciso. E a minha escolha foi de fazer, e eu sigo a estudar, e eu sigo a aprender, e muitos códigos sistêmicos, que são infinitos, vêm vindo dentro desse contexto, dentro dessa bagagem toda. E uma dessas questões é assim, para ti, que constelou, né? E que simplesmente nada mudou. Gente, as constelações não mudam a nossa vida no sentido de resolver os nossos problemas por nós. As constelações te trazem, te mostram aonde está aquilo que precisa ser visto, aquilo que precisa ser reconhecido, aquilo que precisa ser trazido à luz. Tudo isso é também olhar sistêmico, tudo isso são códigos dentro desta ordem, dentro da hierarquia, dentro do equilíbrio, né? Então, todas essas bases têm que estar muito presentes em nós. Aonde que nós nos desordenamos, nos enredamos mais aí. Quando também a gente fica transmitindo, né, ou transferindo para aqueles que nos antecederam a responsabilidade sobre aquilo que nós estamos manifestando hoje. No sentido assim, não, aquilo foi dele, aquilo apontando o dedo, né, desrespeitosamente aos registros de vida dos nossos antepassados e aí também dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, tataravós, trisavós, né? E ao longo de toda a nossa história, nós temos que voltar a todo um antes e observar também como eram as relações, né? O que precedia e o que era a realidade, o que realmente, digamos assim, veio antes, né? E o que agora é prioridade. Isso entra em todas as nossas relações, relações conjugais, relações afetivas como um todo, relações profissionais. De repente, tu tá lá trabalhando numa empresa, onde essa empresa é uma empresa familiar, é uma empresa que teve todo um antes, mas que os pais dessa empresa, os responsáveis por essa empresa, não deixaram essa empresa para os seus filhos. E de repente tu ocupas um lugar de destaque nessa empresa, tá? E essa empresa de repente não vai para frente, essa empresa de repente começa a apresentar diferentes perdas, diferentes movimentos, onde nada consegue se concretizar positivamente. Então, para tu ver como tem muitos temas, né? Tem muitas questões aí que nós nem imaginamos. Assim como num casamento, teve um outro casamento antes e que nem sempre isso é colocado, né? Uma relação de repente que não foi concretizada no papel, mas foi uma relação de dualidade, uma relação de comprometimento, e de repente essa relação ela é excluída, essa mulher, este homem
são excluídos, são abafados aí no esquecimento da história, e aí surge uma outra história com uma outra mulher ou com um outro homem, e aí na constelação isso se mostra com algum movimento ali dentre os representantes, sentimentos que a gente já presenciou, já viu, tanto com bonecos na água, como com bonecos né, no campo morfogenético, como com pessoas, com animais, com cavalos, né? Todos nós já vivenciamos talvez algumas constelações aí. Eu particularmente já vivenciei, porém, quando comecei, né, a me interessar mais pelo tema, eu também procurei o quê? Viver isso, porque ninguém pode falar daquilo que não viveu. Então, é outro código, tá? Na minha caminhada de vida, eu não acredito em nada que eu não possa, eu mesma, ter vivido na pele, na alma, no espírito. Tá? Então, citei esse exemplo, né? Por exemplo, do constelou e não mudou nada, né? A mágica não é da constelação. A constelação tem um tempo também para ser decantada. Pode durar aí muitos meses, anos até, para que algumas fichas caiam, para que o que foi feito naquele movimento possa ressonar, possa repercutir na tua vida. Mas principalmente tu tens que buscar desenvolver o quê? Esse olhar sistêmico. Observar a base, a fundamentação, não precisa mastigar e degustar todos os livros da vida sobre constelações sistêmicas, familiares, mas tu podes perfeitamente conhecer algumas bases, né? Alguns livros, as ordens do amor, né? Livros de Bert Hellinger são muitos, né? Mas, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui para vocês, eu tenho alguns sempre à mão aqui, tá? Eu tenho aqui um livro que também é muito interessante, Olhando para a Alma das Crianças. Também é um dos livros de Bert, A Cura, né? Tudo vai levar você sempre para conhecer melhor as ordens do amor, as leis da ajuda, a questão da ordem, de pertencimento, de hierarquia, de equilíbrio, aonde está, onde esse equilíbrio deixa de existir, o que significa a ordem de um sistema, o que significa a hierarquia desse sistema, o que significa desenvolver esse olhar sistêmico dentro aí da tua vida, no teu trabalho, na tua família. Tudo começa por aí, pela família, né? Isso é outro sinal, outro código. As frases sistêmicas são importantíssimas, todos esses desdobramentos sistêmicos são importantíssimos, né? Por exemplo, eu tenho aqui um livro que ele é de uma outra consteladora, a Fernanda Werner, também muito bacana, ela também tem um trabalho muito bonito. Gente, a gente precisa citar as fontes. Assim como a gente cita Bert Hellinger com respeito, isso é outro código, né? Isso é outra questão aí. Eu não vou citar, não, porque eu preciso reter isso. Essa informação não pode chegar. Isso é parte também de um emaranhado nas nossas vidas que nos traz, nos enfraquece, né? Percebe o quanto nos fortalece quando a gente honra o antes, quando a gente é leal com esse antes, né? Então, essas falas sistêmicas, que foi um trabalho que esta colega criou, né? A gente faz um curso breve, tem também os cursos longos, né? E em alguns cursos mais sintetizados,
para consteladores também. Tem vários aí que vocês vão sentir e que vocês vão ver se vocês querem, de repente, adquirir a apostila, né? E nessas apostilas vem as frases de soluções e também vem alguns temas sistêmicos, tá? São cartas sistêmicas intermediárias. Vocês busquem aí cartas sistêmicas que vocês vão ter dentro do site, por exemplo, da família sistêmica. Tem muitas e muitas. Tem os saberes sistêmicos, tem as frases sistêmicas que vários consteladores e o próprio Bert Hellinger, né? Alguns tantos criaram, imprimiram, fizeram um baralho, né? Tem as cartas sistêmicas de outros terapeutas que agregaram aí, por exemplo, uma leitura somática dentro das bases haitianas, cruzaram seus saberes, né? E eu não sou diferente, eu estou cruzando com vocês as bases ancestrais da minha vida, os 30 anos ativos da minha vida em intercâmbio multiétnico, pluricultural, dentro do universo indígena, sendo eu me reconhecendo como também indígena. Eu assim me reconheço e eu me vejo e eu vejo você também. Esse eu vejo você é muito além do que a gente simplesmente dizer que respeita ou não. Quando eu vejo você, que também é muito trazido atualmente para nós aí, de novo com o filme do Avatar, o Avatar 2, né? Eu estive vendo ontem. E muito bonito, porque mostra toda essa nossa relação, essa pertencência, né? Com o planeta que todos nós temos. Nós pertencemos a esse planeta Terra. A água, a fonte da vida, corre em nós também, né? Como o fogo, como a terra, como o ar. Tudo está em nós também, essa matriz. Então, quando a gente fala assim, você também constelou e quer constelar uma atrás da outra, a gente pede para, na medida do possível, decantar, começar a exercitar um pouco mais esse olhar sistêmico para com a vida. E eu vou falar muito desse olhar sistêmico, assim, de forma muito simples, de forma diária. Aqui eu moro junto à terra, eu moro afastado, bem afastado da cidade. Eu amanheço com os pássaros, com o beija-flor na janela, eu amanheço com as pombas, que todas elas vêm, a gente coloca comidinha, né? E todas elas vêm, assim como vêm os outros pássaros, os cardeais, os anus, né? Vêm outros pássaros que inclusive estão surgindo, outros pássaros que estavam em extinção, né? E estão fazendo ninho por aqui, como o cardeal. Cardeal, sabia que o cardealzinho, aquele da cabecinha vermelha, estava restrito, assim, estava quase, não se via mais cardeal. E agora eles estão novamente aí, estão fazendo ninho aqui. É uma alegria, né? Então esse olhar sistêmico é o tempo todo a gente observar as leis e ordens do amor e da ajuda. Aonde a gente estiver quebrando alguma dessas leis, não reconhecendo antes, excluindo, rejeitando, rechaçando, né, alguém dentro do nosso sistema, aonde a gente estiver também espiando, né, numa lealdade insana e tomando aquilo que não é nosso, ou dando além daquilo que podemos, nós também vamos sentir no nosso corpo, no nosso ânima, na nossa alma, nós vamos sentir essas respostas. Nós vamos sentir também nos outros sistemas e subsistemas com os quais nós interagimos. Nós somos seres inter e intradependentes. Nós estamos dentro de uma grande teia, né? Dentro de um contexto onde tudo aquilo que se faz à terra se faz aos filhos da terra. Isso é um código que eu carrego comigo
dentro principalmente dessa leitura do universo indígena na minha vida. E aquilo que nós fazemos no nosso sistema aí familiar, que começa por aí, né? Nós também fazemos para todo o sistema e inclusive muitas e muitas vezes transferimos aos nossos descendentes, aos nossos filhos, aos nossos netos, bisnetos, tataranetos, e por aí nós vamos nos enredando. Então, como a gente precisa ir além das constelações, eu de repente, né, algumas pessoas podem dizer assim, nossa, mas ela está dizendo para a gente não constelar e ela é consteladora. Não é isso. Eu estou argumentando com algo que eu mesma sinto essa necessidade e vejo. Eu vejo um boom muito grande e vejo muito poucos praticando o olhar sistêmico, o olhar para tudo, como tudo ressona, como os nossos pensamentos, palavras e ações ressonam dentro do nosso sistema, em sociedade, como as nossas atitudes, os nossos posicionamentos, como a nossa soberba, muitas vezes arrogância, pretensão, nos faz crescer demais diante de alguém que veio antes da gente, diante dos nossos pais, não é? E como muitas vezes nós julgamos também os nossos pais. Tomar pai e mãe não é concordar, isso se diz, não sou eu só quem digo, se diz como um dos códigos mais importantes dentro do olhar sistêmico. Tomar pai e mãe é aceitar como eles são, como eles foram, com as ferramentas que eles tinham para nos educar. Mas o que eles fizeram por nós, nos dando a vida, é justamente essa vida e essa oportunidade de fazer o diferente com as nossas vidas e não ficarmos enredados muitas vezes no apontamento lá atrás da culpa, na transferência da culpa para eles e para outros. Espero que tenha sido elucidativo. Nós vamos voltar nesse tema e vamos conversando os nossos bate-papos sistêmicos. Um grande beijo.